assim, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns irmãos tiveram alguma dificuldade para conectar. Na verdade, era a igreja que estava encontrando uma dificuldade na sua rede de energia que impossibilitou a gente estar transmitindo isso desde o início do culto. Muito obrigado aos irmãos que tiveram paciência, aos irmãos que estão acompanhando a transmissão a partir de agora ou desde então. Mas esse culto está uma bênção, né? Como é bom quando a gente sente a presença do Senhor. Porque a palavra que diz, clama a mim e responder-te-ei, é real. A gente invoca o nome do Senhor e Ele responde. Não se trata de religião, se trata de experiência, se trata de vivência. Nós conhecemos um Deus que é real. É importante se minha avó se converteu, e realmente se converteu. Minha avó era chamada de Sinhanã, tinha um cachimbo. E um dia ela pegou o cachimbo, depois de ouvir um evangelista da primeira igreja batista em Instância, em Sergipe. Pegou o cachimbo e falou: nunca mais eu ponho esse negócio na boca, e tacou na parede. A partir dali, meu avô, minha avó, meus tios, jovens, casados, ou mesmo os adolescentes, minha mãe tinha 8 anos de idade, todos passaram a congregar na igreja. Muito edificante. Mas o meu avô antes, ele tinha uma experiência com o ocultismo. Mesmo que ele tivesse passado isso para todos os seus filhos, meus tios, pais, e chegasse até mim, a experiência que eu tenho com Deus é minha. Minha avó se converteu, mas se minha mãe e meu pai não tivessem se convertido,
provavelmente Jesus não teria chegado até mim. E se eu não tivesse me convertido, não adianta os meus pais se converterem. É isso que eu estou falando, que é vivência. Minha mãe chamava minha atenção quando eu era garoto, e ela falava: meu filho, não toma jeito não. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Que ela estava dizendo: tenha sua própria experiência com Deus, tenha sua própria decisão, viva a sua própria fé, porque isso é que vai fazer diferença. Quando nós estamos cantando aqui a honra, a glória, a força, o poder e o louvor, quando nós estamos invocando o nome do Senhor, não é porque você está fazendo isso, é porque o Espírito está se movendo em mim, o Espírito está se movendo na minha irmã, no meu irmão, o Espírito está se movendo em cada um, a presença de Deus está se movendo em cada um de nós estamos tendo a nossa experiência, a nossa própria vivência. Não adianta ser amigo de crente, você tem que crer. Não adianta ser filho de crente, você tem que se converter. Não adianta você conhecer o Evangelho, você tem que viver. É isso que Deus está nos dando a oportunidade de experimentar hoje. Não é só aquilo que sabemos, é aquilo que vivenciamos. E Jesus faz toda a diferença na vida de qualquer um que crê. Quem é que entende o que eu estou falando? Quem é que percebe o privilégio que é estar na casa do Senhor adorando, buscando, invocando o nome dEle? Tem algum privilegiado hoje aqui? Tem alguém hoje privilegiado? Louve a Deus! Louve a Deus porque Ele é digno! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, alguns anos atrás Deus me deu uma constatação, uma frase: Deus pode fazer tudo sem mim, mas Ele preferiu me incluir. Olha o Tico aí, cabeleireiro de primeira, barbeiro na cidade. Olha o Eri. Quem mais é cabeleireiro aqui? Tem algum outro cabeleireiro? A Rose é cabeleireira. Mas o Tico tem uma coisa que eu vou diferenciar ele. Ele está ensinando o filho a ser cabeleireiro também. Não é que ele é melhor que os outros, mas o filho tende a ser melhor que ele. Porque ele vai cortar cabelo e tocar violão ainda. Mas nunca é tarde para você, Tico. Mas o que eu estou querendo te dizer é que quando você repassa a sua experiência, existe uma soma no coração daquele que aprende. E nós precisamos entender que é um privilégio passar a nossa experiência para alguém. É ou não é, filho? Que privilégio é esse? Nós somos privilégios porque temos uma experiência com Deus. Amém? Somos privilegiados. Mas somos também privilegiados, ou mais privilegiados, quando a nossa experiência é repassada para outra pessoa. Quando você não é uma represa de experiências com Deus. Tem gente que incha tanto porque eu falo em línguas, eu tenho visões, eu conheço a palavra, eu ponho a mão assim no púlpito quando eu estou pregando, eu queria ter a asinha do namoro para sair voando, eu nada, meu irmão. Passa o que você sabe para alguém. Talvez
talvez hoje você possa passar não só o que sabe, mas porque sabe e crê, você possa exercer a fé daquilo que crê por alguém. Quem está entendendo isso? Deus tem muitos nomes, mas um nome importante que nós o conhecemos é Jeová Jiré. O que isso quer dizer? Quem sabe? Deus da provisão, Deus da providência. Quer dizer, pode vir, filho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é nada faltar? É você não sentir falta de nada. Obrigado, Agenor. Deus te abençoe, filho. É quando você não tem necessidade nenhuma de mais nada. Esse é o Jeová Jireh. Não é porque Ele atende a sua necessidade, é porque Ele te atende e você não tem mais necessidades. Ele também é Jeová Tzidkenu, que quer dizer que Ele é a nossa justiça. Não importa aqueles papéis na gaveta daquele juiz, não importa aquela circunstância que parece que a injustiça está reinando, não importa quem tem o martelo e quem é chamado de meritíssimo, importa que Ele é juiz sobre todos os outros juízes. Ele é a nossa justiça. Quando você fala Jeová, entra com justiça, não é porque você quer a vingança, é porque a justiça é justa, a misericórdia é justa, e toda a ajuda de Deus é justa, e essa justiça se manifesta. Eu vou falar só mais um. Jeová Rafá, quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Senhor, que é a nossa cura. Diga cura. Não é porque você está doente que Ele te cura, é porque Ele te cura que você não tem mais nenhuma enfermidade. A cura não tem um princípio ativo para uma patologia. A cura é uma imunidade para toda doença e enfermidade. Ele cura completamente. Não existe espaço para aquilo que não é vida, porque o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Ele é nosso Jeová Rafá. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Quantos creem nisso? Mas você sabia que tem pessoas passando necessidade, precisando de Jeová Jireh hoje? Você sabia que tem gente clamando para que haja justiça de Deus na vida deles? Para que Jeová Tzidkenu faça alguma coisa? Sabe quanta gente não está sentindo a presença de Deus? Que é necessário que alguém diga: Deus está ali, Jeová Roi, ou então Jeová Ramá. Ele é o nosso abrigo, é o lugar onde a gente se esconde, é a nossa proteção. Ou por que não dizer quanta gente hoje está precisando de uma cura, está precisando de restabelecimento, e você crê que Ele é Jeová Rafá? Tanto na sua vida quanto na vida dos outros, tanto na sua vivência quanto você podendo compartilhar a sua vivência com as outras pessoas. Quantos podem levantar as mãos e orar por aqueles que têm necessidade? Domingo passado nós falamos sobre a minha tia que estava no hospital. Ela já está em casa, completamente restabelecida. Um quadro que assustava. Hoje eu fui lá e ela está bem. Mas quantas pessoas não estão bem? Há 2 semanas, uma irmã da célula que eu estou liderando, chama Aline Luiz,
esposa do Mateus, mãe da Amorinha, para aqueles que conhecem do Ministério Infantil. Estava tossindo bastante na célula, sentou na cadeira do milagre, oramos por ela. E durante essa semana ela foi fazer um exame. O médico assustou um pouco e aconselhou ela a ir fazer um tratamento em São Paulo. Ela chegou há 2 dias atrás, umas 4, 5 horas em São Paulo, e às 10 da noite deu entrada no hospital. Ela está internada na UTI com problema no pulmão. Nossa irmã, da nossa célula, da nossa igreja. E eu creio que Jeová Rafá pode fazer a obra na vida da nossa irmã, assim como pode fazer na vida do teu pai, da tua mãe, da tua tia, do teu irmão, da tua irmã, da tua cunhada, do teu sobrinho, da tua sobrinha, do filho da tua vizinha, da filha do teu vizinho. Deus pode entrar agora, restabelecendo idosos, restabelecendo gente que está na UTI, ressuscitando mortos. Eu creio nesse Deus de vida. Alguém mais crê? Levante suas mãos, não mãos só de concordância, mão de autoridade, e comece a levantar um clamor por todos aqueles que precisam. Levante a tua voz. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, no nosso meio. Oh, Jesus. Girei
manifesta a presença dele. Oh, não tenha medo, não tenha medo, porque ele faz o que ele promete, ele faz. E o nome dele, a identidade dele, diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Por isso você pode cantar. Rafa se manifestará. Quantos creem? Ele se manifestará. Ele já está se manifestando nesse lugar. Aqueles que creem podem constatar. Ele já está se manifestando. Quem pode sentir, louva. Quem pode perceber, aplauda. Quem pode dizer glória, aleluia. Ele já se manifestou. Ele já se manifestou. Oh, quantos podem sentir? Quantos podem
está na caixinha das nossas ideias. É impossível sentir a presença de Deus e continuar igual antes. Então não seja como antes. Comece a ser o novo. Sinta a presença de Deus, porque Ele está nesse lugar. Ele está te tocando. Ele se importa com você. Não é uma questão de religião, de culto ou de experiência sensorial. Não, não é nada disso. É algo real, é real. Você pode entender isso? É real. Creia que Ele está visitando a situação pela qual você intercedeu, pela qual você orou. Como creio que Ele está agindo na vida da nossa irmã Aline lá, como está agindo na vida de cada pessoa pela qual nós intercedemos, porque essa será chamada casa de oração para todos os povos. É aqui que nós oramos, é aqui que nós clamamos, é aqui que nós chamamos, é aqui que nós adoramos, e Ele atende o nosso clamor. Ele atende o nosso clamor. Eu creio nisso. Quantos creem? Oh, pode louvar o Senhor, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno mesmo. Aleluia! Às vezes eu fico preocupado se eu vou fazer o que Deus quer ou se fazer o que a igreja espera. Como é triste isso, né? Como é triste isso. Saber que alguns de vocês ainda estão preocupados com hora, quando a presença de Deus é real. Mas Ele ainda é misericordioso, viu? Não precisa dizer isso não, filho. Deus é organizado sim. É a gente que é desorganizado, a gente não entende a organização de Deus. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Ele está agindo nesse lugar. Mas Ele quer uma ação sua também. Porque nessa hora que a gente mostra o que a gente realmente valoriza. Prepare-se para ofertar na casa do Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio
se preparar para ouvir a palavra. Existem várias formas de Deus falar. E hoje, a forma como Deus fala é através da sua palavra. E Ele usa os seus profetas para nos fazer perceber aquilo que está tão claro na frente da gente e às vezes a gente não percebe. Mas às vezes Deus dá um direcionamento pessoal. É o caso da Maressa, minha filha. Ela quer compartilhar algo com você. Paz, igreja. Primeiro eu quero começar me apresentando. Não sei se todo mundo me conhece, né? Meu nome é Maressa. Fazem 2 anos que eu estou nessa minha jornada missionária. Quando eu entrei para fazer minha primeira escola em Jocum, na metade de 2021. E desde então eu tenho tentado caminhar segundo aquilo que Deus tem falado comigo, né? Então, são passos que muitas vezes não são fáceis, muitas vezes parecem ser impossíveis, mas graças a Deus eu tenho conseguido, né, até hoje, tudo aquilo que Deus pediu para mim, em todos os lugares que eu entendi que era para eu ir, eu consegui. E muito também graças a vocês, igreja, graças a vocês que oram por mim, a vocês que ofertam na minha vida, que têm se muitas vezes tirado do seu bolso para ofertar, e não somente na minha vida, mas na vida dos outros missionários aqui da igreja. Então, eu quero expressar mesmo a minha gratidão a vocês que têm ido comigo, não só ofertado, mas que têm ido comigo a esses lugares. Porque para que eu possa chegar lá, eu preciso que vocês cheguem comigo, né? Entender que missão não é só essa pessoa que está aqui na frente, ou a pessoa que está lá no campo. Missão é cada um tem a sua parte. E quando vocês fazem a parte de vocês, eu também consigo fazer a minha. E eu sou muito grata por isso. Agora eu quero compartilhar também um pouco dos meus próximos passos, né? Eu vou ficar aqui em Fernandópolis durante um tempo ainda, creio que até julho, final de julho, começo de agosto. E eu estou aqui não só para passar tempo assim, com a minha família, que é um dos motivos, sim, mas é para poder servir vocês de alguma forma, servir a minha igreja, servir a comunidade que está comigo, né? Não só quando eu venho aqui, ajudo no louvor de sábado ou qualquer outra coisa, mas servir vocês. Então, eu quero me fazer disponível, né? Se vocês precisarem de alguma visita, precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Se vocês não tiverem meu número, tenho do meu pai, ele pode falar comigo. Então, eu quero me fazer disponível a servir vocês como indivíduos também, não somente como igreja, como instituição aqui. E desde a minha segunda escola de Jocum, que foi no começo do ano passado que eu fiz, chamada Elade, que é a escola de louvor e adoração, Deus tem falado comigo muito sobre o estudo profundo da palavra, de uma forma mais teológica. E orando, entendendo, conversando com pessoas que me lideram, eu entendi de fazer isso fora do Brasil, porque aí, além de aprender mais a palavra, eu poderia também conhecer nova cultura, aprender o idioma, o novo idioma, que é muito importante, né? O inglês é muito importante para dentro da missão. E eu entendi de fazer num lugar chamado CFNI, que chama Cristo para as Nações. Ele fica nos Estados Unidos, em Dallas. E eu tenho caminhado para isso, né? Desde o começo do ano eu já tenho entrado no processo de aplicação para entrar na escola, já fui aceita na escola, já saiu os papéis para eu poder tirar o visto. Mas agora é meio que eu estou estagnada, porque eu preciso tirar o visto, mas eu ainda não tenho a condição financeira para isso.
O começo das aulas é em agosto. E eu precisaria de, pelo menos, esse mês ou mês que vem, pagar todo o visto e tudo. E para isso eu preciso de pelo menos R$ 3.000 para pagar o custo da viagem para São Paulo, pagar o visto. E tem um outro documento que eu preciso pagar, como estudante, que é o SEVES. Então, é bem burocrático e requer muito. E confesso que eu comecei a ficar um pouco desanimada com tudo isso, porque, além disso, como estudante, eu preciso pagar o semestre inteiro da escola quando eu chegar lá, e eles não têm responsabilidade nenhuma se eu chegar no país e não arcar. Com o semestre inteiro, eles não têm responsabilidade comigo. Eu assinei um papel lá dizendo que se eu não pagar, eles não vão me dar moradia, não vão dar nada. Então, praticamente, eu fico na rua. Com tudo isso, conversando com meu pai, conversando com meu tio também, que são pessoas que me acompanham, a gente começou a entender outros passos que eu precisava dar, né? E assim como Jesus precisava passar por Samaria, que foi a palavra que ele tem me dado, eu entendo que antes de eu chegar no CFNAE, eu preciso passar pelo Canadá, que é onde os meus tios moram. E, sinceramente, no começo eu não gostei disso, né? Porque eu tinha um direcionamento, então eu estava caminhando em cima disso, então tendo dinheiro ou não, era isso. Mas orando ontem, inclusive, eu entendi que muitas vezes a gente precisa sair da rota que a gente achava que tinha, porque a gente precisa encontrar novas pessoas, precisa encontrar outras coisas, encontrar aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei ainda o porquê que eu preciso passar pelo Canadá, mas eu tenho entendido que eu preciso passar por lá. Então, de alguma forma, meus planos têm mudado ainda. Eu ainda não sei muito bem como que vai ser tudo isso. Mas, mesmo assim, eu ainda preciso tirar esse visto. Porque, com o visto americano, eu consigo tirar um outro negócio chamado ETA, que é para eu poder entrar no Canadá. Então, eu gostaria de chamar vocês, como igreja mesmo, a estar participando disso de alguma forma. Seja orando, seja ofertando. Algo que tem no meu coração muito grande é que o seu pouco é muito para mim. Muitas vezes teve pessoas que me deram assim, 5, 7 reais, 10 reais, com vergonha, falando, nossa, tudo que eu posso te dar é pouco. Mas para mim era tudo que eu precisava no momento para comprar o meu sabonete. Sabe? Então, não tenha vergonha de entregar o seu pouco. E se você puder somente orar por mim, saiba que isso não é só. Tá? A sua oração não é só para mim, a sua oração é muito para mim. Então, assim como eu tenho contado com vocês até aqui, eu sei que eu posso continuar contando com vocês a partir de hoje. Eu queria só mesmo compartilhar isso, né? E compartilhar uma palavra que Deus tem me dado para poder caminhar de tudo isso, que fica em Colossenses 3,16, que é: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, essa é a minha palavra rema, né? A minha palavra guia. E muito mais que isso também é ter coragem. Então, esse meu ano eu tenho caminhado em coragem, porque muitas coisas parecem ser impossível. Parece ser impossível eu ter R$3.000 em um mês, que é quando eu preciso tirar o meu visto. Mas parecia impossível também eu conseguir chegar no Amazonas, mas eu fui para lá. Parecia impossível eu andar 2 horas para chegar numa aldeia e eu consegui, ainda passei por cima de árvore, achando que era como se fosse uma ponte. Então, muitas coisas parecem impossíveis e eu tenho conseguido viver o impossível de Deus na minha vida, né? Porque aquilo que é impossível para mim, eu tenho certeza que não é impossível para Deus. Então, só compartilhar mesmo um pouco desse meu processo, desse meu tempo aqui e de verdade me fazer disponível. Às vezes vocês me veem ali no canto, mas eu não estou só ali no canto não, tá? Pode me chamar, pode conversar comigo, que é um prazer para mim servir vocês de alguma forma, assim como vocês têm servido a mim, tá bom? Muito obrigada.
Graça e paz, igreja. Nós estivemos juntos no acampamento de missões, no início do mês em Sumaré, né? Fomos o Conselho Missionário e a Maressa, estivemos uns dias juntos e pudemos nos conhecer um pouquinho mais, conversar, e realmente a gente sente que nós, como igreja, temos um privilégio, né? De termos entre nós pessoas vocacionadas que estão dispostas a deixar tudo e seguir o ID de Jesus, não é? E tem me vindo à minha cabeça quando o pastor Henrique esteve aqui, né? Henrique Avanço, né? Davanço. Vocês devem estar lembrados disso, eu não consigo esquecer disso, que quando ele começou a pregar, o pastor não estava aqui, né? Ele disse que quando alguém conversa com ele, geralmente com os missionários, fala assim: vocês são loucos de fazer o que vocês fazem, deixa tudo e vai. Ele falou uma coisa que eu não consigo esquecer. Ele falou: loucos são vocês de desobedecer a Jesus. Forte, né? E na verdade é isso. Loucos somos nós quando não obedecemos o ID de Jesus. Então, de alguma forma, nós somos convidados a obedecer. A Maressa, o Felipe, a Iniquiru, o Wagner, a Simone, são os nossos pés, as nossas mãos, a nossa boca, né? E nós podemos, queremos e estamos participando disso. E isso é um privilégio para nós, né? Então, como igreja, nós estamos juntos, queremos estar juntos. Então, eu quero convidar você a ficar de pé e vamos orar por esse projeto que Deus está pondo no coração da Maressa e para que nós possamos ter o nosso coração despertado por missões, queridos, né? Para contribuir, para lembrar dos missionários nas nossas orações, para fazer missões também no nosso local de vivência, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola. Nós também devemos fazer missões, né? Indo, não é só ide, é indo, né? Indo e pregando a palavra e testemunhando o amor de Deus. Então agora nós queremos, como igreja, te abençoar, Maressa, e que o Senhor continue clareando no teu coração aquilo que Ele tem para você. E que nós também, né, sejamos despertos, que o Espírito Santo esteja nos despertando, nos dando estratégias, né, de coleta, né, de colher contribuições, de levantar contribuições, mas ao mesmo tempo que tenhamos o coração tocado, né? Cada um, foi o que ela falou, o pouco de cada um se torna muito e é importante. O principal, irmão, eu acho que é isso, é que cada um tenha o seu coração tocado, amém? Então vamos orar? Estenda a tua mão sobre a vida dela. Pai, aqui está a tua filha, Senhor, e nós te agradecemos muito por esta vida. Nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito na vida da Maressa, assim também o que o Senhor tem feito na vida dos nossos outros irmãos missionários. Mas especialmente nesse momento, nós pedimos, Senhor, o direcionamento do Espírito Santo na vida da Maressa. E nós sabemos que os propósitos que o Senhor tem se cumprirão, Pai. Nós sabemos disso. Por isso, nós como igreja nos colocamos à tua disposição, Senhor, porque nós queremos participar de tudo isso. Senhor, abençoa, abre portas, nos dê os recursos necessários para a tua filha, Pai, e que ela seja abençoada. Cuida da sua saúde, cuida, Senhor, do seu emocional, abençoa, Senhor, todos os sentidos, em todas as áreas, que não falte nela motivação, que não falte nela entusiasmo, Pai, e que nesse período que ela estará aqui conosco, que ela possa ser e continue sendo uma bênção no nosso meio, que ela possa ser a tua presença entre nós, que será com certeza uma grande ajuda no meio dos jovens, entre os ministérios. Nós te agradecemos por esta vida, em nome de Jesus, amém. Palmas para Jesus pela vida da Maressa.
Amém? Aproveita que você está de pé, pega a sua Bíblia. Vamos abri-la no livro de Filemão. Pelo tempo, eu vou saber se você sabe onde fica ou não. Acharam? Oh, bastante gente achou. Vamos ler o livro inteiro? Apesar de que são apenas 25 versículos, vamos ler apenas o primeiro versículo, tá bom? Filemão 1. Desculpa, eu disse o primeiro, mas vamos ler o primeiro e o segundo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Pai, eu peço que o Senhor nos dê lucidez, clareza, para que possamos nos mover num alinhamento com o Teu Espírito Santo, de maneira que o nosso foco seja fazer o que o Senhor quer. Amém? Pode sentar, querido. Eu acho que essa vai ser uma reflexão bem difícil para nós. Eu estou dizendo nós, quando se trata de mim. O livro de Filemão é uma carta de Paulo a esse discípulo. Paulo estava em Roma, preso numa prisão domiciliar, aguardando que Nero o atendesse. Ou seja, ele havia apelado para Roma, e apelando para Roma, como cidadão romano, ele teria que ser julgado pelo imperador. Enquanto ele aguardava esse julgamento do imperador de Roma, ele permanecia como que numa prisão domiciliar. Em Roma, ele podia escrever morando numa casa, como toda prisão domiciliar é. Ele poderia receber pessoas, e ele acabou recebendo a visita de uma pessoa praticamente desconhecida, Onésimo. E Onésimo era um escravo. E Paulo sabia pela lei romana, que qualquer pessoa que dá guarida ou hospeda um escravo em sua casa,
pela lei romana, ele acaba se tornando obrigado a ressarcir o dono, o senhor desse escravo, por quaisquer danos que eventualmente esse escravo tenha feito. Até porque, se alguém recebe um escravo em sua casa que não foi enviado pelo seu amo, pelo seu dono, é porque esse escravo está fugindo. E esse é o caso de Onésimo. Eu não sei, mas Onésimo é mais ou menos uma variação no significado de um nome que quer dizer mais ou menos aquele que é útil. Muitos escravos chamavam Onésimo exatamente porque eram úteis. Mas de alguma forma, Onésimo fraudou Filemão, o seu senhor. Mesmo que fosse só porque fugiu. Porque apesar de ser uma pessoa, um escravo era considerado um equipamento vivo. Então o dono do equipamento tinha direito. O escravo era propriedade. Estão me entendendo até aqui? Mas Onésimo parece conhecer Paulo. E Paulo, mesmo um pouco reticente, ele decide ouvir Onésimo. E lógico que, inquirindo, em pouco tempo, ele fica sabendo que Onésimo era escravo de Filemão. Ele conhecia Filemão. Filemão era o anfitrião da igreja de Colossos. Aliás, Paulo tinha recebido em Roma, pouco tempo, um homem chamado Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos. Na verdade, Epáfras foi a pessoa que iniciou a igreja em Colossos, porque por mais que a gente pense o contrário, Paulo nunca esteve em Colossos. Então, de alguma forma, Epáfras, sendo esse precursor, teve problemas com algumas heresias, e ele foi para Roma ter com Paulo, e falou dos problemas que estava tendo em Colossos. Daí, a carta aos Colossenses. Se você abrir a sua Bíblia, e por favor, deixa marcado essa pequena porção de página de Filemão, mas se você for para Colossenses, no capítulo 1, olha só o que Paulo escreve. Parece que foi na mesma época, né? Olha, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Filipenses 1. Colossenses 1. Dando graças a Deus pela paciência dos vossos irmãos, com um coração de amor para com o vosso pastor. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Olha os dois de novo aí. Aos santos fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus. Agora você já sabe que os santos fiéis que estão em Colossos se reuniam na casa de Filemão. Mas continuemos.
dando graças a Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, que desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes, Paulo ouviu falar, do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo fiel, ministro de Cristo, em nosso favor. Ele também nos confiou do amor que tendes no Espírito. Epáfras, o pastor de Colossos, vai para Roma, falando: Paulo, eu estou com um problema lá em Colossos. E os problemas, é lógico que isso vai ser retratado no livro de Colossenses. Mas o livro de Colossenses prova que Epáfras era o pastor da igreja que se reunia na casa de Filemão. E que prova nós temos disso? Primeiro, o versículo 1 está dizendo o seguinte, volta para Filemão agora. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Ao amado Filemão. Paulo não só conhecia Filemão, mas ele o amava. Nosso companheiro de trabalho. Paulo sabia que Filemão fazia parte da comunidade apostólica. Era alguém que trabalhava pelo Evangelho na região onde Paulo também trabalhava. Então ele está escrevendo como que para um amigo. É como se eu escrevesse para o pastor de uma igreja que eu nunca fui, por exemplo. Os irmãos estão entendendo? A nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está na sua casa. A essa altura, Epáfras tinha ficado com Paulo. E quem substituiu Epáfras em Colossos? Arquipo. E por que isso é importante? Porque Arquipo é filho de Filemão. A igreja se reúne na casa de Filemão. O filho de Filemão agora é o pastor. E uma das pessoas que Paulo menciona, além de Arquipo e Filemão, é Áfia. Quem é Áfia? A esposa de Filemão. A igreja se reunia na casa de Filemão e Áfia, onde o filho Arquipo pastoreava. Essa era a igreja de Colossos. Isso mostra que Paulo tem uma carta endereçada, primeiro, como carta pessoal. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Essa carta é pessoal, é de Paulo para Filemão. Mas eu quero que você entenda que, muito embora seja pessoal, ela não é privada. Nós temos uma dificuldade de encarar aquilo que se trata da nossa família, e a gente geralmente se refere a tudo que se refere à nossa casa como privacidade, embora seja só pessoalidade. É pessoal, porque é casa, porque é família, mas não é privado. Por que não é privado? Primeiro, porque não é só para Filemão, é para a esposa Áfia, é para o filho Arquipo. E diz ainda o texto no versículo 2: e a igreja que está em sua casa. Então era para toda a casa. A igreja na casa de Filemão também era destinatária da carta. Embora seja uma carta pessoal, ela não é privada, ela é compartilhada.
temos uma grande dificuldade em tudo que se refere à nossa família, do compartilhar. E para falar a verdade, às vezes a nossa dificuldade é tão grande que a gente não percebe que os problemas da nossa casa, por não serem compartilhados, também não são sanados. E aí o que acontece? É aquele negócio da cumprimentação dos crentes: paz, está tudo bem, está tudo bem. E lá na sua casa, está tudo bem? Que eu falei: não, está tudo bem. Mas chegando em casa, não está tudo bem. Temos que começar a perceber o que o Senhor está nos explicando nesse texto tão pequeno de 25 versículos. E a primeira coisa que precisamos compreender é que nós precisamos separar vida privada de vida pessoal. Não é porque é pessoal que não pode ser compartilhada. Quem está entendendo isso? Os amigos são pessoais, mas quando você abre a porta da sua casa para os seus amigos, a mesa é compartilhada. Percebe isso? A diferença? Muitas vezes nós, a pretexto de privacidade, nós perdemos a oportunidade da koinonia. O que é koinonia? Quando Paulo está falando ao amado Filemon, ele não está simplesmente dizendo: ao Filemon de Colossos, no lugar que eu nunca fui. Ele está falando: não, eu amo Filemon, eu tenho com Filemon um relacionamento. Olha o que ele fala no versículo 5: pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor e para com os santos. Ele, embora não tivesse estado com Filemon a princípio, ele tem ouvido os testemunhos daqueles que são envolvidos pelo amor de Filemon, pela fé de Filemon. Aquilo que Filemon compartilha na sua identidade como homem de Deus, aquilo está acontecendo. E para você que não entende, mas quer saber, mais uma curiosidade: além de Onésimo ser aquele que é último, Filemon vem de filéu, filéu vem de amigo, vem de amor fraternal, aquele que ama, aquele que é um reduto de amor. Filemon. O nome Filemon, a identidade de Filemon, era um testemunho vivo. As pessoas falavam de Filemon, e isso com certeza Epáfras levou para Timóteo, sim, porque estava com Paulo, mas principalmente levou para Paulo, de maneira que Paulo fala: eu estou ouvindo como você é amando. E ainda no 4 ele fala: eu me lembro de ti em minhas orações e dou graças. No 6, oro para que o compartilhar da tua fé, diga compartilhar, seja eficaz pelo pleno conhecimento de todo o bem que temos, que está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Filemon é destacado por Paulo como um homem que ama. Pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Filemon não é só um homem que ama, é um homem que anima. E é interessante a gente falar de animar, porque animar significa dar movimento, dar ânimo, significa animar, ou seja, tornar aquilo que era inanimado, animado, aquilo que era inerte, em movimento, tornar aquilo que era completamente parado, em algo que se move, uma pedra numa vida. O ministério de Filemon era um ministério que era marcado pelo amor e pelo ânimo. Paulo retrata isso nos primeiros versículos desse capítulo. E Paulo fala com Filemon de uma forma como se a gente perceba que ele é um discípulo de Paulo.
Paulo fala ele com autoridade. Olha o que ele diz no versículo 8: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiando no teu amor. Mais uma vez, amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo vai entrar num caminho de intercessão, só que antes ele começa a falar com uma maneira de que a autoridade de discipulador mostra que existe um relacionamento de discipulado. Ele como autoridade apostólica, Epáfras como seu pastor local, Arquipo agora no lugar de Epáfras, porque Epáfras estava junto com ele, Timóteo. E ainda assim, Filemão está recebendo essa carta. Mas como que Filemão recebe essa carta? Por intermédio de quem? Por intermédio de Onésimo, o escravo fujão. Paulo retém Onésimo consigo. Ele assume a responsabilidade legal pela lei de Roma de pagar aquilo que Onésimo fraudou a Filemão. Enquanto isso, ele discipula Filemão. E ele fala no versículo 10: venho interceder por meu filho Onésimo. Ele não está falando, venho interceder pelo teu escravo Onésimo. Eu venho interceder por aquele fujão Onésimo. Ele fala, olha, Onésimo é meu filho. Eu poderia te ordenar, mas eu estou te pedindo como um amigo, confiando que você é um homem cheio de amor. Eu estou intercedendo pelo meu filho. Sabe quem é o meu filho? Filemão. Onésimo. Quem é Onésimo para Filemão? Um ingrato, um fujão, um desonesto, talvez um ladrão. John Calvino vai falar que provavelmente Onésimo roubou a Filemão. A Bíblia não fala isso, mas Paulo vai dizer lá nos versículos 18 e 19, olha o que ele diz: se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Ou seja, eu sei que legalmente, por eu ter aceitado Onésimo na minha casa, sendo ele tua propriedade, eu agora preciso pagar por ele. Então põe na minha conta. E ele continua no 19: eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu a ti mesmo me deves. Paulo está falando, eu vou pagar. Se você cobrar, eu vou pagar por Onésimo. Eu vou ignorar o fato de que você também é meu filho. Eu vou ignorar o fato de que eu também trabalhei pela tua liberdade. Que interessante, né, gente? Agora, a carta pessoal chega pela mão daquele que com certeza os outros escravos, imagina os outros escravos, se tivessem outros escravos, a Bíblia não diz nem que sim nem que não, a gente está conjecturando agora, falando assim, olha lá, o fujão, chega aí agora, nessa hora aí todo mundo se esconde atrás de Deus, né? Vem com a carta de Paulo, agora virou santinho, está com a carta do apóstolo Paulo, agora esquece que ele roubou, esquece que ele fugiu, esquece. Eu vou dizer algumas coisas para vocês o que podia acontecer com um escravo fujão. Primeira coisa, ele poderia ser açoitado pelo seu senhor. Segunda coisa, ele poderia ser preso pelo seu senhor. Terceira coisa, ele poderia ser
crucificado pelo seu Senhor. Eu já vou direto ao ponto porque minha língua está coçando. Você conhece alguém que foi açoitado, preso e crucificado? Agora, Paulo está dizendo: tu a ti mesmo me deves, como se Paulo estivesse falando: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É como se Paulo não falasse, mas Cristo falasse por Paulo: olha, eu morri numa cruz, fui açoitado, fui preso, por causa de você também, Filemão. Não é só o apóstolo Paulo falando com Filemão, é Jesus falando com a igreja. Que dificuldade! Agora foi lá falar com o pastor, quando saiu não falou nada. Agora, mas pastor Kiner também, né? Se fosse comigo, o pastor aguenta muito. Como se Jesus não tivesse sido açoitado, preso e crucificado por ele também. Como se tivesse sido só pela gente, né? Não tivesse sido por ele também. Mas pior que isso não é a igreja, pior que isso é a casa. Você sabe quantas vezes uma mulher se sente escravizada pela sua família? Como tantas vezes a mulher é útil, mas ela se sente onésima, doida para fugir. Às vezes escrava do marido, às vezes escrava dos filhos, escrava de toda a família, sem direito. Afinal de contas, se a janta não estiver boa, se ela não estiver limpinha, cheirosa, ou se as coisas não forem como a família quer, eu vou falar família para não falar só você, irmão. O que acontece? Lá vai ela, os açoites que a sua língua dá, as prisões que as suas sentenças fazem, e muitas vezes a crucificação que a sua maledicência objeta. Mas não é só a mulher não, porque está cheio de mãe que escraviza os filhos. Aí o filho se sente na condição de Onésimo, doido para fugir, porque escravidão dentro de casa ninguém quer. Mas meu filho não presta, tome língua, maledicência. Você é isso, você é aquilo, mais língua. Ou seja, pais que açoitam, prendem e crucificam seus próprios filhos. E maridos, esposa, você sabia que tem marido que se sente escravo da família? Na hora de escolher, todo mundo escolhe, mas na hora de pagar, só ele que paga, só ele que trabalha, só ele que cuida. Não é toda casa, mas tem lugar que tem marido que sente-se escravizado. Ele só é bom quando ele está fora de casa trabalhando. Quando ele chega, ele não tem direito, ele é só mais um, porque é uma democracia, tudo igual. E então a vontade que alguns maridos têm também é de fugir. E tome açoite, prisão e crucificação. Aí você pensa assim: mas pastor, que mensagem é essa que você está trazendo? Vai escutando. Porque na verdade, meus queridos, o nosso problema começa no pessoal,
quando nós não queremos que a nossa vida seja compartilhada. Não existe mutualidade na fé de muitos crentes. E tem crente que se fecha tanto e culpa tanto todo mundo, que nenhuma pessoa para namorar ou casar consegue. Nós precisamos começar a entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Começa no pessoal, mas o que Deus faz no nosso pessoal é como antes de pregar o que nós falávamos, somos privilegiados por aquilo que Deus faz em nós, e através de nós também, na vida das outras pessoas. Quando nós estamos recebendo aquilo que Deus faz e nós compartilhamos, Deus passa a fazer mais do que na nossa vida, através de nós, na vida das outras pessoas, e nós começamos de discípulos a tornar discipuladores, e nós começamos a promover a liberdade, a libertação e até a mediação. Quando Paulo está mediando esse litígio entre Filemão e Onésimo, quando Filemão tem razão por ser senhor e Onésimo tem razão por ser irmão. Paulo agora precisa crer que essa questão do amor falou mais alto. Ele fala primeiro: Filemão, você é meu companheiro. Sabe o que significa ser companheiro? Alguém que tem o mesmo coração, tem comunhão. Isso a gente chama lá de koinonia. O que é koinonia? Eu preciso crer que você é tão crente quanto eu. Eu preciso crer que Deus trabalhou tanto na sua vida quanto trabalhou na minha. Eu preciso crer que assim como eu posso pôr a mão na sua cabeça, você pode pôr a mão na minha. Assim como Deus me usa para te abençoar, Deus pode usar você para me abençoar. Isso é mutualidade, isso é comunhão, mas isso é principalmente koinonia. Eu tenho um companheiro, o meu irmão, a minha irmã. A palavra fala: um ao outro ajudou, e disse: esforça-te e tenha bom ânimo. Isso gera confiança. Eu confio naqueles que são junto comigo, como se eu fosse junto com eles. Isso é que faz Paulo confiar no amor que Filemão tem pelos santos. E isso também faz Paulo colocar uma carta na mão de Onésimo e falar: volta lá, porque Deus vai fazer a tua obra. Hoje você é salvo, hoje você é resolvido. Deus já te perdoou, mas você precisa reparar o dano que você fez na casa de Filemão. Porque você não pecou só contra Filemão, você pecou contra a casa de Filemão. Áfia também foi ofendida, Arquipo também foi ofendida, Epáfras, que está aqui, também foi ofendido, a igreja de Colossos foi ofendida. Você precisa agora reparar. Você volta lá. E é essa motivação de reparação e nessa orientação de reconciliação que o discípulo Filemão volta para a casa do seu Senhor, mas também o discípulo Onésimo volta para a casa do seu Senhor, também discípulo Filemão. Quando nós começamos a entender isso, parece que essa coisa de ser senhor e ser escravo perdeu importância, porque na verdade todos dois são lavados e remidos, todos dois são participantes da igreja, e eles precisam se tratar como irmão, um tratar o outro como irmão e não como senhor, o outro tratar o outro como irmão e não como escravo. As diferenças caem e a reconciliação se torna possível. Para Onésimo entregar a carta para Filemão, ele teve que passar pelos portões de Filemão como o fujão que voltou. Se em Lucas 15 Jesus conta que o filho pródigo voltou e teve festa na casa do pai, gente, não se iludam. Eu não imagino.
Olha que vem lá, olha que vem lá, que vem. É Filemão. Nossa, Filemão vem vindo. Chama a banda para tocar. Chama a fanfarra. Oh, Filemão. Não. Onésimo voltou. Não teve isso não. Olha lá. Ó. Tem muita coragem. Eu imagino os olhares de reprovação que esse homem passou para poder entregar a carta e falar: eu estou aqui à sua mercê, o que você fizer está bem feito, me perdoa. Quantas vezes dentro da nossa família está faltando você que se sente escravizado dentro da própria casa, entregar, sabe, o seu coração como uma carta aberta, falando: olha, eu estou à sua mercê, me perdoa, eu errei, mas me perdoa. O caminho da reconciliação parece humilhante, mas eu quero dizer, a igreja humilhada será honrada. Você está entendendo? Quando você começa a trabalhar a questão de reconciliação, você descobre que existe uma esperança. Não foi assim da noite para o dia. Onésimo fugiu, apareceu lá na casa de Paulo, em Roma. De Colossos para Roma, tem um Mediterrâneo no meio, gente. Apesar que a Grécia está por ali pertinho, mas tem um Mediterrâneo. É do lado de cá, é no calcanhar da bota da Itália. A gente tem que entender que há um processo tanto para Filemão aceitar a figura daquele escravo fujão, quanto um processo para Onésimo aceitar a mercê do seu senhor ofendido. Só o perdão pode fazer diferença na vida desses dois homens. Olha, e pelo perdão houve novo relacionamento. Você tem que entender isso. Filemão, Áfia, Arquipo, uma família que recebia uma célula na sua casa. Essa célula era uma reunião da igreja de Colossos. Onésimo, o escravo, com certeza ele viu de escanteio, mesmo que ele não quisesse, mas de tabela, servindo pão puma com patê, no final da célula. O escravo deve ter ouvido muita coisa da palavra, aquele cachorro quente, aquele bolo de cenoura com aquela cobertura de chocolate. Ele deve ter participado dessas coinonias, dessas comunhões que tem depois da célula. E aí o que acontece? Quando ele está fugindo, quando ele não tem perspectiva, ele lembra do nome que todos eles falavam, da carta que eles liam, era de Paulo. Quem é que falava sobre Jesus? Quem é que falava sobre o amor? Quem é que falava sobre o perdão? Quem falava sobre coinonia? Quem falava sobre reconciliação? Paulo falava. Ele foi para a casa de Paulo. E lá, o escravo fugido se torna útil, porque o próprio Paulo vai dizer para Filemão o seguinte, no versículo 11: anteriormente ele te foi inútil. Ele faz um trocadilho com o nome, porque Onésimo quer dizer aquele que é útil, mas se aquele que é útil fugiu, ele é inútil. Se aquele que é útil defraudou, ele é inútil. Se ele não cumpriu o que prometia, é inútil. Então Paulo
fala: anteriormente ele te foi inútil, mas agora muito útil para ti e para mim. Ou seja, o Onésimo que saiu da sua casa era um fujão, defraudador, era alguém que talvez te roubou, que te onerou, que te deixou em maus lençóis. Mas o Onésimo que eu estou te mandando de volta é um Onésimo convertido, é um Onésimo cheio do Espírito Santo, é um Onésimo que agora está transformado. Você não vai receber um escravo, você vai receber um irmão. Antes ele era inútil, mas agora ele vai ser muito útil, tanto para você quanto para mim. O problema é que quando Filemão ouve isso aqui, ele tem que acreditar numa coisa: transformação. Transformação. Porque nós, quando vemos alguém errar, a gente sempre vai dar um jeito de falar: eu sabia, esse daí nunca me enganou. E quando ele vem arrependido, ou ela vem arrependida, a gente fala: ah, lá vem as lágrimas de crocodilo. A gente não acredita na transformação. Às vezes eu conversava com algumas irmãs oprimidas por alguns maridos. Não é uma regra, mas isso existe. E eu falava: irmã, eu vou conversar com seu marido. Não, pastor, meu marido, praticamente fala, meu marido é o próprio Leviatã, ele é um monstro, ele vai te engolir. Teve uma irmã que eu tive que falar: ô irmã, eu também sou homem. Seu marido é homem, eu também sou. Sabe por quê? A gente não acredita mais na transformação. Quantas esposas que não acreditam na transformação dos seus esposos? Quantos pais não acreditam mais na transformação dos seus filhos? Quantos filhos não acreditam mais na transformação dos casamentos dos seus pais? Ou mesmo na própria restauração do relacionamento com os seus pais? Famílias, a casa de Filemão estava vivendo isso, e não era só com Onésimo. Talvez Arquipo ficasse na sombra de Epáfras. Será que você, filho, vai ser um pastor igual a Epáfras? Porque Epáfras orava. Epáfras disse: eu não vejo você orar. Nós temos uma dificuldade de aceitar a obra de Deus na vida daqueles que estão dentro da nossa casa, e por isso não cremos, não acreditamos. Jesus pode tudo. Aí a gente fala assim: ah, pastor, Deus pode fazer a obra, mas se a pessoa não deixar. Nessa hora eu não sei onde é que fica o versículo: agindo Deus, quem impedirá? Ô meu irmão, minha irmã, acredita na transformação. Acredita na transformação, porque foi isso que levou Filemão a receber. Enquanto todo mundo estava criticando, enquanto existia um clima de tensão, Filemão estava lendo aquela carta, é uma conjectura minha, e ele andava para lá, e ele não aceitava aquilo. Talvez ele balançasse o joelho e batesse no chão, falando: Paulo me dizendo que até a mim mesmo eu devo para ele. É verdade, mas esse Filemão, ai, eu já tinha preparado a cruz dele. Pode ser, pode ser. Às vezes é difícil, às vezes a gente quer falar: pastor, o senhor não sabe, ele fez isso e isso comigo, ela fez isso e isso comigo, me traiu, me roubou, me violou, fez isso, fez aquilo outro. Nós temos sempre uma história triste para contar, para dizer que temos razão de não crer que Deus pode transformar as pessoas que estão dentro das nossas casas. Preferimos mantê-las como escravos, escravos da nossa maneira de pensar. Não concordo. Na minha maneira de ver, está devendo é escravo. Você prefere manter um escravo
dentro da sua casa, mesmo que seja seu esposo, mesmo que seja seus filhos, mesmo que seja seus pais. Você prefere manter escravos do que ter uma família liberta, do que ter uma família livre, do que promover o amor, dizer: eu estou cheio do amor de Deus, eu sou o Filemão de Deus, eu sou a mulher como a Áfia, a mulher de Filemão, estou no mesmo amor. Eu sei o que é viver o amor, eu sei o que é animar os santos, e eu vou animar primeiro os da minha casa, porque eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo a minha história, eu amo minha cunhada, eu amo minha sogra, eu amo, e eu acredito que Deus pode transformar. Talvez aquele que te machucou, que te ofendeu, foi alguém que realmente merece o açoite, a cruz, a prisão. Mas Jesus já levou isso no lugar dessas pessoas. Jesus está dizendo que você, até mesmo você a si mesmo, se deve a Ele. Da mesma maneira que Ele te perdoou, perdoa também. Da mesma maneira que Ele te recebeu, receba também. Da mesma maneira que Ele acredita que você pode ter uma vida transformada, acredite também que as outras pessoas podem ter. Porque a palavra do Senhor fala que quando Ele olhou para aquela mulher pecadora, Ele não fala: olha lá, hein, não vai pecar de novo. Não, Ele falou: vai e não peques mais. E assim foi, porque Ele tem que dar a porção de fé de dizer: eu creio que o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida, e que você nunca mais será a mesma pessoa, você nunca mais será o ofensor, você nunca mais será violento, você nunca mais será uma pessoa incrédula, você nunca mais será uma pessoa sem Deus, você será cheio do Espírito Santo. Deus vai te levantar. Hoje eu vi um menino aqui, e eu olhei para o menino e falei: olha, você fica sempre desconfiado, tentando se enfiar no meio dos outros, você fica sempre tentando não ser a pessoa que chama atenção, mas Deus vai te colocar na frente de todo mundo. Deus vai te usar como pastor. É um menino, deve ter 10, 11 anos, mas Deus vai levantar ele. Sabe por que isso? Não é para que os pais fiquem orgulhosos. Isso é para que aquele menino saiba que Deus tem um plano na vida dele. A criança precisa saber: eu sou importante, Deus tem um plano na minha vida. E às vezes o que todo mundo fala é exatamente o contrário. Sai, você ainda é criança, você ainda não entende. Quando você for grande, você vai entender as coisas de Deus. Agora não. Quando Jesus está falando: deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Aquele que não se tornar como um deles não entrará no reino dos céus. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura como pessoas. Hoje é o último domingo de maio, é isso? Eu estou certo? É o último domingo de maio. E maio é chamado mês da família. E eu fiquei pensando: mas Senhor, mês da família, como é que eu vou falar de simplicidade no mês da família? Eu falei: só tem uma coisa: buscar uma família que simplesmente só fez o que devia ser feito. Isso é simplicidade. Você pegar uma família como Filemão, onde o homem da casa fala: minha casa está aberta para que haja uma célula, para que haja uma igreja, para que a obra de Deus prospere. Aí fala assim: o meu filho está aqui disponível para que tenha um líder na casa do Senhor. Minha esposa está aqui, ó. O que precisar nessa casa, pode contar com ela. Ah, o meu escravo, meus escravos estão aqui. E o fujão é meu irmão. Eu creio que Deus vai fazer algo nele. Eu creio que Deus vai fazer algo na vida dele. E eu quero te dizer mais algumas coisas. Sabe, Onésimo, a partir daquele momento, se tornou um companheiro de Paulo. Eu acredito que o próprio Filemão se encarregou de enviá-lo. Vai, sirva Paulo. E você quer saber qual foi o final de Onésimo? Martírio. Mas ele já era bispo de uma cidade toda. Um escravo que se tornou um homem da comunidade apostólica, cheio do Espírito Santo. Porque uma casa decidiu dizer: os princípios de comunhão e koinonia não serão mais ignorados por mim. Um homem, uma esposa e um filho, uma família, uma igreja, uma cidade,
dizendo: nessa casa, nessa família, nessa igreja, no reino de Deus, haverá koinonia, haverá discipulado, haverá reconciliação, haverá perdão, e os nossos relacionamentos serão diferentes. Não nos trataremos mais como antes, cheio de ranços, cheio de ofensas e cheio de traumas. Nós nos trataremos com fé, relacionamentos de fé, onde eu olho para o meu irmão e eu digo: você está sendo transformado. Eu olho para minha irmã e penso: ela está sendo reformada pelo Espírito Santo. As pessoas olham para mim e pensam: Deus está fazendo a obra na vida do pastor. E a gente olha um para o outro e a gente crê que as transformações são possíveis. A gente crê que o evangelho é possível, porque se foi possível na casa de Filemão, se foi possível na vida de Filemão, de Áfia e de Arquipo, se Epáfras de longe pode ver o que aconteceu na igreja de Colossos, sabe, queridos, muitos poderão ver o que Deus pode fazer nessa igreja, através daquilo que Ele vai fazer na tua casa, no meio da tua família. É assim que nós sabemos que a simplicidade do evangelho está sendo vivida nas casas, nos lares, onde a igreja é presente. Quem está entendendo essa palavra? Então, em nome de Jesus, se você está entendendo essa palavra e você quer que sua casa seja como a casa de Filemão, fique de pé. Hoje é dia de perdão, hoje é dia de recomeço, hoje é dia de reparação, hoje é dia de voltar, hoje é dia de você dizer: oh, me perdoa, eu tenho agido assim na sua vida, eu não quero mais ser um escravo das tuas demandas, me liberta hoje. Me trata como um irmão, porque Deus me transformou. Me trata como uma irmã, porque Deus me transformou. Eu creio que essa palavra é uma palavra de vitoriosa para toda a família desta igreja, para você que está ouvindo, mas principalmente para aqueles que querem viver a koinonia. Somos parceiros, parte de uma mesma equipe, uma igreja cheia do Espírito Santo, que acredita que o discipulado pode mudar pessoas, que a reconciliação pode fazer com que o perdão se torne uma verdade. Em nome de Jesus, quem está entendendo isso? Levante suas mãos aos céus. Eu não sei se você é Filemão nessa história, se você é Áfia, se você é Onésimo, nem sei se você é Epáfras, mas o que eu sei é algo grande, algo novo. Coisas novas. Oh, Que coisas novas. Deus está fazendo. Novas. Deus fazendo coisas novas, coisas novas, Deus está fazendo. Coisas novas. Minha casa eu vejo coisas novas, Deus está fazendo aqui. Só Ele pode mais caminhos no erro e rios no deserto.
Eu sei do horário, mas Deus está me dando um direcionamento para que cada família esteja junto agora. Eu quero as famílias unidas aqui. Se você está sozinho, coloque a mão no seu coração aí e mentalize a sua família. Mas esposas, vão onde estão seus maridos. Filhos, vão onde estão seus pais. Assim, marido, mulher, filhos, cunhados, todos juntos. Se você está sozinho, põe a mão no seu coração. Se está faltando alguém, não se preocupe. Se ele está ausente ou não está aqui, ou está remoto, no mínimo pegue na mão deles. Abraço. E quando você disser a palavra aqui, você está falando aqui, entre nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas casas. Diga coisas novas. Olhe no olho. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas. Coisas novas Deus está fazendo Aqui, dentro da nossa casa, no nosso lar. Coisas novas. Deus está fazendo Você crê? coisas novas, coisas novas. Diga. Coisas novas Deus está fazendo. Agora, como igreja, vamos levantar as mãos e dizer: caminho no ermo, caminho no ermo, rios no
pessoal do FFC, né? FFC, forte, firmes com Cristo. Quem mais está nos visitando que eu não reparei? Pode levantar de novo, olha aí, ó. Já estão aí do lado de você, né, Caleb? Cumprimenta eles ali, olha. Deus abençoe vocês também. Deus abençoe, viu? Se quiserem, assim que terminar o culto, vocês podem vir aqui. Eu quero dar um abraço a cada um de vocês. Mas fiquem à vontade, tá bom? Não se esqueçam, queridos. Nós estamos de caravana marcada para dia 3 de julho. Nós vamos para Marília. A liderança da nossa igreja vai passar por uma imersão. A gente também tem cachorro quente. Então hoje vocês chegam lá e cheguem junto. É domingo que vem que vai entregar. Então já pensa assim, domingo que vem a janta é cachorro quente. Já convida, já contrata aí o buffet de uns 20, 30 para a sua família. Chama mais uns 10 para fazer economia na tua casa. Vai ser bênção, né? Tem que encomendar hoje. Você está entendendo? Já encomenda hoje. Quem é que vai ficar lá fora? Quem vai ficar lá fora, irmã Luzia? A irmã Luzia vai ficar ali fora, tá bom? Dito todas essas coisas, se Deus é por nós, o Senhor é nosso pastor, agindo Deus, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus te faça vencedor, fervoroso e livre, não mais escravos. Em nome de Jesus, que essa seja a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esta igreja e sobre o corpo de Cristo que se reúne na face da terra. Amém? Vão na graça e na paz do Senhor. Boa semana. Boa semana.